chega mais, bora falar de história do Palmeiras? Vamos falar sobre o choque rei, até porque Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar mais uma vez no mata-mata do Paulistão, dessa vez pela semifinal da competição. E vocês lembram que esse jogo sempre dá polêmica, sempre dá o que falar, vai muito além das quatro linhas, é sempre um jogo muito importante para a gente. É um dos maiores clássicos aí, um dos maiores rivais do Palmeiras. Então vamos relembrar alguns dos grandes confrontos entre Palmeiras e São Paulo no Paulistão. Dessa vez dentro desse recorte, já que as duas equipes vão se enfrentar pelo Campeonato Paulista, beleza? Vamos nessa. Primeiro quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, todas as redes sociais em que você estiver presente, você vai encontrar o Verdazo produzindo conteúdo sobre o Palmeiras. E se você já acompanha o nosso trabalho em todas essas frentes, você pode se tornar um padrinho, apoiar o nosso projeto e fazer parte de uma comunidade de mais de 400 palmeirenses que trocam ideias sobre Palmeiras todo dia, sempre com respeito, sem fake news, sem sensacionalismo. Clica aqui em verdazo.com.br/padrinho que você vai entender melhor como que funciona isso, beleza? Vamos lá então para o nosso vídeo. O primeiro jogo vamos em ordem cronológica. O primeiro jogo que eu queria relembrar é de 1933, Palestra Itália 1, São Paulo da Floresta 0. Antes das duas equipes mudarem de nome, o primeiro confronto ali que valeu um título para o Palmeiras foi justamente em 1933. Palestra venceu por 1-0 com gol do Avelino e ficou com o título do Campeonato Paulista de 1933. O Palmeiras já era líder, mas ao enfrentar o São Paulo, conquistou esse título paulista. O Avelino foi o autor do gol do título, foi o grande destaque daquela temporada com 11 gols na temporada. Foi uma das figuras mais importantes aí para o título. Esse foi o único jogo, o primeiro jogo aí que a gente destaca antes da arrancada heróica. Essa aí vocês já conhecem, se você não conhece ainda, corre lá agora para o Almanac do Verdazo para saber tudo sobre ela. Mas, para a gente relembrar aqui, em 20 de setembro de 1942, no estádio do Pacaembu, o Palmeiras, pela primeira vez com o nome de Palmeiras, né, ele entrou em campo com a bandeira do Brasil para reforçar a brasilidade do time, né, para afirmar, foi um gesto de afirmação nacionalista, né, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial. E foi o primeiro jogo com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras e já foi o primeiro título com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras, porque naquela ocasião, se o Palmeiras vencesse o São Paulo, já seria campeão paulista, e justamente contra o São Paulo, que era um dos clubes que tinha essa visão, assim, que perseguia mais os italianos, que queria sempre reforçar a questão nacional, então que foi um dos responsáveis por pressionar o Palmeiras a mudar de nome. Então já foi logo em cima do São Paulo que o Palmeiras conquista esse título, um dos capítulos mais bonitos da história do Palmeiras e com certeza da história do futebol nacional. Foi a arrancada heróica. E 9 anos depois a gente pula para 1951, Palmeiras 1, São Paulo 1, no jogo da Lama, válido pelo Paulista de 50. A gente já contou essa história lá nas redes sociais do Verdazo. O Palmeiras chega naquela partida precisando pelo menos empatar para garantir o título do Paulistão. Mas se perdesse, o São Paulo seria campeão. E logo aos 4 minutos o São Paulo abre o placar e o Palmeiras vai para o intervalo perdendo o jogo por 1-0. Mas esse jogo é chamado de Jogo da Lama porque realmente tinha muita lama no campo. Tava chovendo muito e o campo ficou todo eslameado. Então, no intervalo, a gente tem uma foto histórica do Jair Rosa Pinto dando uma bronca nos jogadores, gritando com eles e falando tipo, vamos buscar esse empate, vamos para cima. Né? Enfim, a gente não sabe exatamente o que ele falou, mas tem essa foto icônica da bronca do Jair Rosa Pinto, que foi o que mudou a história do jogo, porque o Palmeiras chega para o segundo tempo, o Oberdan Catani também fazendo defesas espetaculares na lama, se sujando inteiro, os jogadores inteiros cheios de lama, mas no segundo tempo o Palmeiras vai e busca esse empate,
faz 1-1 e se sagra campeão paulista de 1950 nesse jogo da lama, depois dessa célebre bronca do Jair Rosa Pinto. Aí a gente pula para 1972, quando a segunda academia do Palmeiras foi campeã paulista invicta, num empate em 0-0 com o São Paulo. Em setembro de 72, o Palmeiras chegava... o Palmeiras e São Paulo chegavam para a última rodada, os dois invictos. Se o jogo empatasse, o Palmeiras seria campeão e quem vencesse seria campeão também, né? Naquele time da segunda academia, que tinha Ademir da Guia, Dudu e tudo mais, o Palmeiras tentava encerrar um jejum de 6 anos sem conquistar o Paulista, enquanto o São Paulo buscava um tri seguido. E o Palmeiras, de Ademir da Guia, quebra aí essa sequência de 2 títulos do São Paulo. Aí o Palmeiras ainda teve chances de vencer esse jogo, chances claras com Levinha, César Maluco, mas com o 0-0 sagrou esse título invicto do Palmeiras no Paulistão, esse time da segunda academia. Aí em 1994 a gente tem também um confronto muito marcante, a gente já fez vídeo sobre ele lá para as redes sociais do Verdazo, porque ele ocorre no dia da morte do Ayrton Senna. Poucas horas depois da morte do Ayrton Senna, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Morumbi e as duas torcidas se unem para cantar aquele olê, olê, olá, Senna, Senna. Então tem essa cena muito, muito bonita no começo do jogo. E aí, dentro da partida, o Euler faz o gol aos 24 do primeiro tempo e o Edilson depois empata aos 28, depois o Miller ainda faz o gol da virada, o Maurílio marca 2 vezes para o Palmeiras para virar esse jogo de novo. Então 3-2 pro Verdão, e num dia marcado por essas homenagens ao Senna no segundo turno do Campeonato Paulista. Ainda tem a história de que o Luxemburgo chama o Maurílio para entrar no jogo quando o time estava perdendo de 2-1 e a torcida chamou ele de burro. Mas ele que é um dos responsáveis pela virada do Palmeiras. E aí depois a gente pula para 2008. 2008 é muito claro marcado pela 2008 é claro muito marcado pelo título do Palmeiras em cima da Ponte Preta, depois de vencer o São Paulo na semifinal. Mas a gente vai primeiro passar na fase de classificação. Palmeiras e São Paulo se enfrentaram lá no estádio Santa Cruz e o Palmeiras meteu um 4-1 para cima do São Paulo lá em março de 2008, né? O Alex Mineiro marcou 2 vezes, Léo Lima e Valdívia ainda marcaram, o Adriano marcou para o São Paulo. Partida pela fase de classificação do Paulista, o Palmeiras ainda comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, e é claro, naquela seca de 12 anos sem um título estadual, que depois seria quebrada ali contra a Ponte Preta. E aí, é claro, na semifinal daquele estadual, o Palmeiras vence o São Paulo por 2-0 com gols de Léo Lima e Valdívia. Aquela partida histórica, todo mundo lembra, né? Quem não lembra também, corre lá para o Almanac do Verdazo, nessa partida que foi fundamental para o Palmeiras conquistar o seu 22º título estadual. Esse jogo que ficou marcado pela polêmica do gás, né? Virou o jogo do gás nessa semifinal, porque os jogadores do São Paulo alegam ter sido atingidos por gás pimenta, né? Então foi uma partida que rendeu muito. Isso é muito legal desse clássico. Sempre rende uma polêmica. Nos últimos anos aí também sempre teve ou polêmica de arbitragem ou alguma questão extracampo. Aliás, sempre não, né? Quando não teve polêmica extracampo foi em 2022, quando quando São Paulo e Palmeiras fizeram a final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo, São Paulo ganha de 3-1, tava amassando o Palmeiras. No finalzinho, o Veiga faz aquele gol de falta e faz o 3-1,
que dá uma sobrevida para o Palmeiras, que aí no jogo da volta, vocês lembram, né? Não tem como não lembrar. Gols de Danilo aos 21 do primeiro tempo, Zé Rafael aos 27 do primeiro tempo, ou seja, aos 27 minutos o Palmeiras já empatou o confronto em números no placar agregado. Aí aos 2 do segundo tempo, o Rafael Veiga já faz um gol, e aí aos 25 do segundo tempo ele faz o gol de novo, com mais de 30 mil pessoas presentes no Allianz Parque, que estava com capacidade reduzida. É muita história boa que esse clássico tem pra gente, meus amigos, e tomara que nessa semifinal do Paulistão traga mais alguma. E aí, como é que tá a sua expectativa para esse jogo? Você lembrava de todos esses confrontos? Qual que é o mais especial para você? Deixa aí nos comentários, deixa seu like, deixa o hype também, ajuda a gente, não custa nada. Esse vídeo pode ser entregue para mais gente e a gente ajuda a espalhar esse conteúdo sobre a história do Palmeiras para mais e mais palmeirenses. Muitos jovens que estão aqui no YouTube ainda não conhecem todos esses jogos, então ajuda a gente, fortalece com esse like para o YouTube entregar para cada vez mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, um abraço!